Após gastar todo o seu dinheiro com médicos sem sucesso, ela ouve falar sobre Jesus e se enche de esperança. Determinada a ser curada, ela decide se aproximar de Jesus, tocando discretamente a orla de seu manto e experimentando uma cura imediata. Ao perceber que algo havia acontecido, Jesus pergunta: "Quem me tocou?" Levando a mulher a se revelar. Com humildade e temor, ela confessa, e Jesus, com grande compaixão, a acolhe, declarando: "A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal." 12 anos de sofrimento. A vida dela era marcada por dor e solidão. Durante 12 anos, ela enfrentou um fluxo contínuo de sangue, um problema que não apenas debilitava seu corpo, mas também a separava da sociedade. Segundo a lei judaica, sua condição a tornava cerimonialmente impura. Isso significava que ninguém podia tocá-la sem se tornar também impuro. Ela vivia isolada. Amigos e parentes se afastaram, e o peso do julgamento alheio tornou sua existência insuportável. Sua casa era um lugar de silêncio, onde ecoavam as lembranças de uma vida anterior à doença. Desesperada por uma cura, ela gastou tudo o que tinha com médicos. Ano após ano, eles prometiam alívio, mas cada tentativa falhava, deixando-a ainda mais fraca e sem recursos. A dor física era intensa, mas a rejeição social parecia ferir ainda mais. Então, um dia, rumores começaram a circular. Um homem chamado Jesus de Nazaré estava percorrendo cidades e aldeias, realizando milagres. Diziam que ele curava os cegos, fazia os paralíticos andarem e até ressuscitava os mortos. Em meio ao seu sofrimento, uma faísca de esperança acendeu. Se eu apenas tocar a roupa dele, pensou, serei curada. O encontro com Jesus. A mulher se levantou naquela manhã com determinação renovada. As ruas estavam lotadas, repletas de pessoas que haviam ouvido falar sobre Jesus. Ela sabia que seria difícil se aproximar dele, mas não podia deixar a oportunidade escapar. Encoberta por um manto, para que ninguém a reconhecesse e a afastasse, ela começou a se misturar na multidão. As pessoas conversavam animadamente sobre os milagres que Jesus havia realizado. Cada passo era uma mistura de ansiedade e fé. Ao longe, ela viu o centro da agitação. Jesus caminhava cercado por seus discípulos e uma multidão que o seguia com fervor. Apesar do caos, havia algo em Jesus que chamava a atenção. Ele parecia irradiar calma e autoridade, mesmo em meio à multidão. Enquanto se aproximava, o coração dela acelerava. Ela não queria chamar atenção. Apenas precisava tocar a roupa de Jesus, acreditando com todas as forças que isso seria suficiente para mudar sua vida. A mulher começou a se mover com mais rapidez, desviando de pessoas, abaixando-se para não ser notada. Quando estava perto o bastante, sua mão trêmula se estendeu. Em um ato de fé, ela tocou a borda do manto de Jesus. Imediatamente, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu seu corpo mudar. A dor que a acompanhará por tantos anos desapareceu, e uma sensação de alívio e paz tomou conta dela. Ela sabia que havia sido curada. De repente, Jesus parou. Ele olhou em volta, perguntando: "Quem tocou nas minhas roupas?" Os discípulos ficaram perplexos. "Mestre, a multidão está te apertando de todos os lados. Como pode perguntar quem te tocou?" Mas Jesus permaneceu firme, observando ao redor. Ele sabia que algo havia acontecido, que um toque especial, cheio de fé, havia feito a diferença. A mulher, percebendo que não podia se esconder, sentiu seu coração disparar. Tremendo, ela se ajoelhou diante de Jesus e contou tudo. As palavras saíram entre lágrimas, sua história de sofrimento, sua fé e a cura milagrosa. A resposta de Jesus. Jesus olhou para a mulher ajoelhada diante dele, sua expressão repleta de compaixão e ternura. A multidão, que até então murmurava em confusão, agora silenciava, esperando para ver o que aconteceria. A mulher, ainda tremendo, olhou para o chão, temendo o julgamento. Ela sabia que tocar alguém, especialmente um líder espiritual, enquanto era considerada impura pela lei, era algo grave. No entanto, algo no olhar de Jesus parecia dissipar esse medo. "Filha", disse Jesus com um tom de voz que misturava autoridade e gentileza. A palavra soou como um bálsamo para a mulher. Ele não a repreendeu, nem a condenou. Em vez disso,
Usou uma palavra que transmitia aceitação e pertencimento. A tua fé te salvou. Essas palavras ressoaram profundamente, não apenas para ela, mas para todos ao redor. Jesus não mencionou seu toque ou sua condição, mas destacou a fé que ela demonstrara. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Com essas palavras, ele não apenas confirmou sua cura física, mas também declarou sua libertação espiritual e emocional. Não havia mais culpa, vergonha ou medo. A mulher ergueu os olhos, agora cheios de lágrimas de gratidão. A multidão, ainda em silêncio, parecia absorver a cena. Muitos estavam maravilhados, outros reflexivos. Para alguns, aquele momento foi uma demonstração clara do poder de Deus e da importância da fé. Enquanto a mulher se afastava, Jesus voltou a caminhar, mas algo havia mudado. Aquele momento simples, porém poderoso, transformou o ambiente. O exemplo dela passou a ser um símbolo para todos os que lutavam com suas próprias batalhas, mostrando que a fé, mesmo em meio ao desespero, poderia trazer uma mudança extraordinária. O impacto na multidão. Conforme Jesus e seus discípulos continuavam a caminhar, a multidão, ainda impressionada com o milagre, murmurava entre si. Homens e mulheres discutiam o que haviam acabado de presenciar, suas vozes alternando entre admiração e questionamento. Ele realmente a curou só com um olhar? Perguntou um jovem, claramente espantado. Não, foi mais que isso. Ele disse que foi a fé dela, respondeu um homem mais velho, refletindo sobre as palavras de Jesus. Para muitos, aquela cena foi um divisor de águas. Algumas pessoas que seguiam Jesus por curiosidade agora viam uma prova de que ele era diferente de qualquer outro mestre ou líder espiritual. Ele não apenas pregava, mas demonstrava o amor e o poder de Deus de forma prática e imediata. Outros, porém, estavam céticos. Na cultura da época, doenças como a daquela mulher eram vistas como consequência de pecado ou maldição. A ideia de que ela poderia ser curada simplesmente tocando as vestes de Jesus era difícil de aceitar para alguns. Mesmo assim, a história dela começou a se espalhar. Aqueles que presenciaram o milagre começaram a compartilhá-lo em vilarejos e cidades próximas. A mulher, que antes evitava contato com outras pessoas por causa de sua condição, tornou-se um testemunho vivo de transformação. Alguns, inspirados por sua fé, decidiram buscar Jesus com suas próprias necessidades. Outros ficaram intrigados e quiseram saber mais sobre quem ele era. A multidão que o seguia começou a crescer ainda mais, à medida que a notícia do milagre ecoava. Jesus, entretanto, permanecia sereno. Ele parecia saber que, para além das reações imediatas, aquele momento carregava uma lição mais profunda: o poder da fé, a compaixão divina e a quebra de barreiras sociais e espirituais. Reflexão e lições eternas. Com o burburinho diminuindo e a multidão começando a se dispersar, Jesus continuou sua caminhada com os discípulos. O ar, antes tenso de expectativa, agora parecia mais leve, quase como se o milagre tivesse purificado não só o corpo da mulher, mas também os corações das pessoas ao redor. Um dos discípulos, talvez Pedro, se aproximou de Jesus, a curiosidade brilhando em seus olhos. Mestre, por que paraste? A multidão é tão grande. Como soubeste que alguém te tocou? Jesus parou por um momento, olhando para ele com aquele semblante sereno e sábio que sempre fazia os discípulos refletirem profundamente. Pedro, nem todo toque é igual. Muitos se apertaram contra mim, mas apenas um toque foi acompanhado de verdadeira fé. Foi isso que a curou, não o ato em si, explicou Jesus, as palavras ressoando como um ensinamento para todos que ouviam. A mulher, ainda de pé, observava a cena de longe. Seu coração estava cheio de gratidão. Pela primeira vez em anos, ela sentia liberdade. Liberdade não apenas do sofrimento físico, mas também da vergonha e do isolamento que haviam aprisionado. Ao longo do caminho, outros que ouviram sobre o milagre começaram a se aproximar, buscando respostas, cura ou simplesmente tentando entender quem era aquele homem que tinha o poder de transformar vidas tão profundamente. Jesus, no entanto, não buscava fama. Seus atos, embora milagrosos, sempre tinham um propósito maior: apontar para a bondade e o poder de Deus. Ele sabia que cada milagre era uma oportunidade de ensinar, de revelar verdades espirituais e de trazer as pessoas para mais perto do Pai.
No fim daquele dia, a lição permanecia clara para todos que haviam presenciado ou ouvido sobre o evento. A fé, mesmo em sua forma mais simples, como o toque em uma veste, era suficiente para mover o poder de Deus.